canal DRM, canal dos livros apócrifos. Ótimo dia para todos vocês, um excelente dia para todos. E hoje nós vamos diretamente ao assunto sobre a morte de Isaías. Nós sabemos que o nome de Isaías é Yeshamiyahu, né? Não é Isaías, Yeshamiyahu. O nome dos filhos de Yahushurum deveria ter o nome do pai, que é Yahu. Isaías foi um grande profeta. Aliás, eu posso te assegurar que Isaías foi um dos maiores profetas e uns que mais falaram a respeito do Messias, do Mashiach chamado Yahushua. Ah, você não sabe o que é Yahushua, não? Yahushua é o verdadeiro nome do Messias Salvador da humanidade. Os romanos, quando invadiram Israel, eles trocaram o nome do Mashiach, a história do Mashiach, por um tal nome chamado Jesus, que as pessoas até hoje pronunciam e afirmam categoricamente, creem que esse nome é um nome poderoso. Só que o nome de Jesus não tem nada a ver com o nome do Salvador da humanidade. O nome do Salvador da humanidade se chama Yahushua. Yahushua. Yahu é salvação. Ou Yahushua. Yahushua HaMashiach. Denilson, mas eu sou brasileiro, eu não tenho que falar hebraico, aramaico. Eu sei que você não tem que falar hebraico e nem aramaico. Mas o nome você não muda. Eu não estou dizendo para você falar em hebraico, nem nada disso, não. Estou dizendo para você chamar o nome, só o nome verdadeiro. Então, se você chamar por Jesus, você não está chamando Yahushua ou Yahushua HaMashiach, você não está chamando. Você está chamando outro Deus, eu não sei quem é Jesus, não. Na verdade, eu sei, né? Mas a gente prefere deixar que você pesquise vai na toca do coelho, procura saber. Até então o povo não estava sabendo de nada, mas com o avanço da tecnologia, da internet, agora os senhores é muito fácil procurar, gente. E tem enormes, por exemplo, os apócrifos agora, por isso que tem esse canal dos apócrifos, para mostrar para vocês algumas verdades que a Bíblia não conta. Por quê? Porque a Bíblia, gente, ela só conta uma parte. Os apócrifos contam outra parte da Bíblia e muitas outras partes. Olha, esses apócrifos aqui, gente, olha quantos apócrifos, isso tudo deveria, só um apócrifo desse é da grossura da Bíblia do João Ferreira de Almeida. Você imagine 3 desse apócrifo, cadê o outro aqui? 3 desse apócrifo, olha aqui, ó. 3 livros desse, 3 livros, eu tenho uma coletânea de 3 livros, olha aqui, 3 livros desse apócrifo, para contar histórias que você não conhece. E as pessoas, e os pastores acham que conhecem a Bíblia. Será que conhece? Será que conhece essas histórias aqui? Porque elas foram tiradas pelos concílios de Roma. É, meu amigo, elas foram tiradas. Essa Bíblia que vocês, senhores, estão lendo aí, ó, essa Bíblia aí, ó, essa é uma Bíblia apócrifa, essa Bíblia aí, ó. Ela vem nesse formato aí mesmo. Os senhores podem baixar ela 0800, tá bom? 0800, não paga nada. E olha, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então tem pessoas que ficam para mim, vão lá nos comentários e falam uma barbaridade para mim, mas eles não leem, sabe? São um povo preguiçoso. Não, a gente só tem que ler a Bíblia. Então, isso aqui é Bíblia. Isso aqui, ó, isso tudo aqui é Bíblia. Ó, isso tudo aqui é Bíblia. Por que é Bíblia? Porque foram os concílios dos padres de Roma que retiraram a tradução desses manuscritos de dentro daquilo que eles chamam de Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia não é sagrada. A Bíblia é um livro feito pelos padres. Agora, os pergaminhos, né, os papiros, aqueles que foram encontrados pelos maçoretas na caverna de Qumran, esses estão guardados, e muito bem guardados, diga-se de passagem, para aquele que detém os direitos autorais sobre esta Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ela foi escrita pelos padres, que os evangélicos usam. Pergunta se os líderes das igrejas evangélicas podem mexer nisso aqui, ó. Não podem. Porque quem montou essa Bíblia aqui, foi a Igreja Católica. Verdade seja dita, a Bíblia não nasceu desse jeito aqui, ó. Não é esse aqui desse jeito. Eram rolos de pergaminhos. Eles organizaram
e traduziram aquilo que eles bem queriam, né? Falar para as pessoas da maneira que eles quiseram, catequizaram o povo, e o povo hoje, você vê as pessoas totalmente bitoladas, cara. Bitolada, cega. Por quê? Porque existem outros livros que contam as histórias. Na própria Bíblia que eles escreveram, tem lá eles falando sobre o livro do justo, o livro de Jazar. Gente, os livros, a Bíblia, ela está incompleta. E esse livro, essa Bíblia aqui, que você está lendo junto comigo, essa Bíblia, ela é 0800. Você no seu aparelho aí no Apple, né? Você que tem um Android, você que tem um aparelho, um tablet, você queira baixar essa Bíblia, corra porque é 0800. Nessa Bíblia, ó, ela tem 3 partes. Tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento e tem o Apocalipse. Olha aí, ó. Vamos começar pelos Apocalipse, ó. Olha quantos livros de Apocalipse tem. Apocalipse de Baruque, de Adão, Apocalipse de Abraão, de Moisés, de Elias, de Paulo, de Pedro, dos primeiros de Tiago, do segundo, de Tomé. Ainda tá faltando Apocalipse aqui, hein? Tá faltando Novo Testamento. Olha quantos livros nós temos no Testamento. A história de José do Carpinteiro, o Evangelho árabe da infância de Jesus, exceto o Evangelho do Armênico da infância. Gente, vocês têm que ver a história, porque a Bíblia, quando você lê a Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, a história do Salvador, os milagres dele só começam com 33 anos. Será que é 33 anos mesmo? Por isso que o cara me criticou. Será que foi só com 33 anos que ele fez milagre? Não, ele esperou chegar a 30 anos e depois de 30 anos ele fez milagre até os 33. É verdade isso? Não. Ele nasceu fazendo milagre, pessoal. E existem relatos dos milagres do Messias. E está aqui, ó, nesse livro apócrifo. Está aqui, ó, dentro dos livros apócrifos. Que a igreja não deixa vocês saberem. Porque vocês não querem ler. Quem não quer ler não vai aprender nunca. E mais, né? Eles mudaram principalmente os nomes próprios, eles mudaram. O nome, por exemplo, de Isaías. O nome de Isaías não é Isaías, é Yeshamiarro. O nome de Jeremias, Yeremiarro. O nome de João, Yohanan. O nome de Mateus, Matitiarro. O nome principal, o nome do Salvador, que vocês chamam de Jesus, o nome dele é Yahushua. Ou Yahushua Hamashia. Mas a Igreja Católica difundiu, através das igrejas evangélicas, seus núcleos, com o nome Jesus. Bom, mas hoje eu quero falar sobre a morte de Isaías. Como é que Isaías morreu, Denilson? Como é que Isaías morreu? Vou dar um resumão aqui e depois eu vou ler a história para vocês. Um resumão básico, né? O Isaías, gente, era um profeta, um dos maiores profetas em Israel. Isaías era um dos maiores profetas de Israel. E Isaías, ele profetizava para o povo, ele era muito amigo do rei Ezequias. Ezequias tinha um filho chamado Manassés. E o Isaías teve uma visão e falou: olha, rei, o povo será levado a cativo, o povo de Israel, por causa da idolatria que vai se instaurar nesse lugar. O rei falou: que é isso, o Isaías? Não vai acontecer não. Eu vou ser morto, eu vou morrer, o seu filho vai me matar. Ele falou: o seu filho, quando assumir o trono, vai me matar. O rei queria matar o filho por causa de Isaías. Você sabia disso? O rei Ezequias queria matar o filho dele, o Manassés, por causa de Isaías, ou de Yeshamiarro. Mas ele falou: não, rei, você não pode fazer isso não, a palavra tem que se cumprir. Isaías viveu basicamente quase igual ao Messias. E ele foi punido, eu vou ler para você, porque ele falou que viu a Deus, viu a Iarro. E Moisés colocou na lei dele que quem vê Deus morre. Quem via Deus ia morrer, ou morre. Então eles interpretaram, né, como sempre eles são engessados, pegaram a Torá de Moisés e interpretaram que quem via Deus tinha que morrer. Eles pensaram que eles tinham que matar a pessoa, e matavam. Toda pessoa que em Israel dizia que via Deus, ele era morto, ele era assassinado, ou a pedrada, ou esquartejado, eles matavam. O negócio deles era matar. Falou, é blasfêmia, mata. Que nem um certo povo aí que chamam as pessoas de goim, né? Chamam as pessoas, sabe o que é goim, gente? Você sabe o que é goim? E as pessoas adoram esse povo, né? Essas pessoas que se dizem ser
o povo de Israel e não são. Esse país chamado Israel, que tem hoje no mundo, ele foi criado em 1948, né? Depois de uma segundo conflito mundial, se é que vocês sabem, né? Entendem o que é isso, que eu não posso falar essa palavra, a gente é cerceado aqui tem um limite para a gente poder falar aqui. Criaram esse país chamado Israel, que na verdade Israel, gente, não existe. O nome é Yahushurum, e a capital de Yahushurum é Yahushalaim, porque a letra J não existe no hebraico, no arcaico e no aramaico. Ela foi inventada para te enganar, meu amigo. Para te enganar, pô. Só uma letra enganou todo mundo. Trocaram o Y pelo J. Então, ao invés de ser Yahu, né, e Yahushua, eles colocaram Deus e Jesus para te enganar. Bom, então já resumi a história. Isaías foi morto por causa... Agora, como ele foi morto, eu vou contar aqui agora no livro, né, no livro do Velho Testamento. Vamos lá? Vamos à leitura? Vamos lá nessa leitura. Vou colocar aqui, ó, aqui em cima, aqui, ó. Olha, o livro é esse aqui, ó. Vamos passar aqui, ó. O Velho Testamento, deixa eu sair daqui da frente aqui, ó. O Antigo Testamento, certo? Vamos lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem o livro de Adão, né? O primeiro livro, o Melquisedeque, o livro de Enoque, Segredo de Enoque, tem o martírio de Isaías, mas nós não vamos ler o martírio, não. Nós vamos ler... Vamos ver aqui, tem uma outra parte falando de Isaías aqui. São 2 livros de Isaías. Tem o livro da Ascensão de Isaías, está vendo? E o martírio de Isaías. A Ascensão, quando ele assumiu, e o martírio, quando ele sofreu. Vamos ler o martírio. Entrei no livro Martírio. Esse livro Martírio aqui, ele tem 10 capítulos. Vamos tentar ler rapidinho, em palavras rápidas, para ver se você entende o que aconteceu. Vamos lá. São 13 minutos. Vamos ler essa história para você. E aconteceu que no 26º ano do reinado do rei Ezequias de Judá, que ele chamou Manassés seu filho, pois ele era o seu único filho, e chamou na presença de Isaías, o filho de Amós, o profeta, e na presença de Josabe, o filho de Isaías. Então o filho do rei chamou ele na presença, o Manassés. E enquanto Ezequias, dava ordem a Josabe, filho de Isaías, aguardava. E Isaías disse a Ezequias: ó rei, mas não na presença de Manassés, apenas lhe disse. Então chamou ele em particular e falou com o rei, ó. E disse: como o Senhor vive, cujo nome não foi enviado para este mundo, e como o amado de meu Senhor vive, como o Espírito que fala em mim vive, todas essas ordens de palavra não terão nenhum efeito para Manassés teu filho. E pela ação de suas mãos serei partido ao meio pela tortura dele. Olha aí, Isaías falou que ia ser partido, cerrado ao meio pela tortura dele. E o meu corpo, e Samael, Malquira, servirá a Manassés e executará todos os desejos, se tornará um seguidor de Belial, no lugar daquele que eu sigo, que é Iarro. E muitos em Jerusalém e na Judéia abandonarão a verdadeira fé, e Belial habitará em Manassés, e por suas mãos eu serei dividido. E quando Ezequias ouviu essa palavra, lamentou-se amargamente, se despojou das suas roupas e colocou terra sobre a sua cabeça, que era uma forma de humilhação, e caiu com a face no chão. E Isaías disse: o conselho de Samael contra Manassés está consumado. Ele não fará caso de ti. E naquele dia Ezequias resolveu em seu coração matar Manassés seu filho. E Isaías disse a Ezequias: ó amado, fez vão o teu desígnio, o propósito do teu coração não será realizado, pois com esse chamado fui chamado, herdarei a herança do meu amado. Já estava falando de um projeto futuro, que ele iria ser morto. E aconteceu que o Ezequias veio a falecer. Manassés tornou-se rei, e ele não se lembrou da ordem do pai dele, Ezequias, mas esqueceu de todas as ordens. Samael, esse nome parece que é... Esse Samael está ligado ao capeta, tá, pessoal? Ao Lúcifer, ao diabo, ao Satanás. Samael habitou em Manassés e o agarrou rapidamente. E Manassés abandonou o ofício de Deus, seu pai, e ele a serviu. Satanás e seus anjos e seus poderes. E ele se desviou à casa de seu pai, do qual tinha estado.
diante da face de Ezequias e das palavras da sabedoria do ofício de Deus. E Manassés desviou seu coração para servir a Belial, para o anjo da impiedade, que é o regente desse mundo. O anjo da impiedade é o regente desse mundo, pessoal. Belial, cujo homem é esse nome aqui, ó, Matambuchu, e ele se encantou em Jerusalém por causa de Manassés, e fez porte ao apostar em Israel, e disseminar a iniquidade de Jerusalém. A feitiçaria, a magia aumentaram, a adivinhação e a auguração, as pessoas augureiras, as pessoas que gostam de agorar, aí vai acontecer, sabe, quando aquelas pessoas que tudo vai dar errado, isso é uma magia, é um encanto, tá, pessoal? Essas pessoas, você já viu que pessoas que quando começam a ser agoria, acham que isso aí não vai dar certo não, e ficar agorando o que você faz? Então, existia muito, Israel, existiam feitiçaria, isso existe nos dias de hoje, muito grande. Você abre o TikTok aí, tem um montão, tem necromante, cartomante, tem adoração aos deuses afro, né? Tem tudo que no TikTok, na internet, tem tudo. Aí tem feitiçaria. Pô, quanto mais você vê feitiçaria, gente? Magia. O que é magia? São encantos. São esses rituais que são feitos pelas sociedades secretas. São magias. Magia com número, a numerologia, a cabala, seja ela judaica, indiana. Eles fazem sacrifícios, rituais em datas específicas, em dias específicos. Por exemplo, 11 de setembro. Lembra de 11 de setembro? 2 aviões se chocaram lá com as torres gêmeas no World Trade Center. Aquilo foi um ritual, gente. Foi um ritual ao ar livre para todo mundo ver. Então, esses rituais que são feitos, são rituais em oferenda a deuses, seja eles rituais da dízimo igreja, isso é um ritual ao Deus Mamon. O Deus Mamon é uma energia, pessoal, e é o Deus do sacrifício. Você sacrifica Mamon e Mamon ele te devolve. Se você invocar Mamon, porque o Deus desse século é o dinheiro, é o Mamon. Então eles estavam adorando a todos esses tipos, ó. Manassés fez apostar, ó, e ele apostou em feitiçaria, em magia, aumentar a adivinhação, a auguração e a fornicação e o adultério. Eu já expliquei o que é fornicação e o que é adultério. Adultério é quando um homem casado se relaciona com uma outra mulher casada. Agora, quando é um homem casado e uma mulher solteira, uma mulher casada e um homem solteiro, chama-se fornicação. Entre solteiros, casais, homem e mulher, fornicação, né? Perseguição do justo por Manassés. Aí teve uma galera que começou a perseguir o justo, amando de Manassés, Belquira, Tobias, Cananeu e João. Esses caras começaram a perseguir. Quando Isaías, filho de Amós, viu a impiedade que estava sendo perpetrada em Jerusalém, a adoração a Satanás e a sua devassidão, ele retirou-se para Jerusalém e se instalou em Belém de Judá. Então ele saiu dali da onde estava o rei, né? O rei, eu esqueci, o Manassés. O rei, ele saiu de perto do rei Manassés e foi para um outro lugar. Mas chegou lá também, viu muita impiedade reinando em Belém. Tinha muito, então ele subiu para uma montanha e ficou no lugar deserto. Miqueias, o profeta, Ananias, Joel, Abacuque, seu filho, Zazabe e muitos dos fiéis que acreditavam na ascensão ao céu retiraram-se e se instalaram também na montanha junto com Isaías. Então Isaías ficou com um montão de gente lá na montanha. Deixou o povo se queimar lá embaixo. Lá. Mas eles se vestiam com roupas de pele, eram todos profetas, não tinha nada consigo, pois estavam nus. E todos lamentavam com grande pesar por causa do desencaminhamento de Israel. Não comiam nada exceto erva selvagem, que eles juntavam nas montanhas e cozinhavam e viviam disso, junto com Isaías, o profeta. E passaram 2 anos. Já pensou, gente? 2 anos você comendo ervas? Só viviam comendo ervas, catando ervas e comendo ervas. Não morreram, né? Então, sinal que erva não faz mal. Depois disso, quando estavam no deserto, apareceu um certo homem chamado Beltira, da família de Zedequias, filho de Shinã, um falso profeta cuja moradia era em Belém. E o Ezequias, o filho de Xanani, era irmão de seu pai. Então o irmão de Zedequias tinha um filho chamado esse Beltira, né? E esse Beltira era filho de Xanani, seu pai, nos dias de Acabe, rei de Israel. Ele era professor dos 400 profetas de Baal. Então uma coisa estava ligada à outra, né?
Lembra que Elias matou os 400 profetas de Baal? Pois é. O professor de profeta de Baal. Baal quer dizer senhor, tá, pessoal? Em hebraico, senhor das moscas. Aqui no fundo, Baal, deus dos cananeus. Como esse povo era idólatra, meu pai. E tinha atingido e reprovado durante o reinado de Miqueias. E Miqueias tinha sido reprovado por Acabe, lançado na prisão. Então Acabe, você sabe que foi uma mulher, ou foi um rei de Israel, Acabe, perdão, viu? E Zedequias, o profeta, eles estavam com Azirá, filho de Acabe, rei de Samaria. E Elias, o profeta, Tebom, de Gileade, estava reprovando esse camarada, né? Esse Aziá e Samaria. E profetizou a respeito de Azirá, que ele deveria morrer em seu leito por doença e que Samaria deveria ser entregue nas mãos de Leba, porque tinha sido assassinado. O profeta de Deus, quando assassinado o profeta de Deus, esse cara ia morrer porque ele assassinou um profeta. E quando os falsos profetas que estavam em Azirá, filho de Acabe, e o professor deles, do Monte Joel, tinham ouvido isso, pois ele era o irmão de Zedequias, então o Isaías profetizou contra um cara, vou resumir, e esse cara veio a morrer. Então eles ficaram indignados, né? A galera que seguia ele ficou indignado contra Isaías, pois era irmão de Zedequias. E quando eles ouviram, eles persuadiram Azirá, rei de Agoron, a matar Miqueias. Belquira reconheceu e viu o lugar onde Isaías estava, e onde estavam os profetas junto com ele, pois ele morava na região de Belém, e era partidário de Manassés. E ele profetizou falsamente em Jerusalém, e muitos que pertenciam a Jerusalém estavam confederados com ele, e ele era um samaritano. O samaritano nunca se deu com os judeus, tá, pessoal? E aconteceu que Alargazará, rei de Assíria, veio e capturou Samaria. Então, a promessa se cumpriu de Isaías, que eles seriam capturados, né? Samaria, né? O rei da Síria. Síria era o Iraque, tá, pessoal? E tomou 9 tribos. O Irã é a Pérsia. A cativo, e conduziu as montanhas da Média. Então, esses sírios capturaram todo o povo de Jerusalém e começaram a andar com ele, as 12 tribos. Tomou 9 tribos e meia. Ou seja, como tinham 12 tribos, 9 tribos e meia foi muita gente. Os pretinhos foram tudo capturados e foram conduzidos às montanhas e Média ao cativo porque desobedeceram Yahweh. Começaram a praticar, adorar o demônio. O demônio levou todos eles à destruição. E quando ainda jovem, havia espancado e vindo para Jerusalém dos dias de Ezequias e Judá, mas não andou no caminho de seu pai de Samaria, porque o temia. Ezequias, ele foi achado nos dias de Ezequias, palavra de impiedade em Jerusalém. E os servos de Ezequias acusaram a ele e fugiu para a região de Belém. Eles persuadiram a Belquira e acusou Isaías, os profetas que estavam com ele. Então, lá em Jerusalém, eles estavam dizendo, foi por causa de Isaías que o povo foi escravo pelos sírios. Isaías, aqueles que estão com eles, profetizaram contra. Então, como Isaías tinha falado que eles iam perecer por causa do pecado, eles ficaram com raiva de Isaías, né? Eles ficaram com muita raiva de Isaías. Jerusalém e contra a cidade de Judá, que estão destruídas, e contra os filhos de Judá, e também Benjamim. Eles entraram em cativeiro contra ti, ó rei, e tu irás preso como gancho. Então, Isaías profetizou para ele, olha, o povo vai ser levado a cativo e você vai ser preso com ganchos, né? Vários ganchos no corpo. E aconteceu como ele fez, tá? Aí Isaías disse, eu vejo mais que Moisés, o profeta, eu vejo a Deus mais que o profeta Moisés. Aí eles disseram, nenhum homem pode ver a Deus e viver. Olha, nenhum homem pode ver a Deus e viver, foi o que eu falei, a interpretação da palavra. Não é porque o pessoal tinha que matar ele, é porque o poder do Criador é muito forte. Mas eles estavam duvidando, se ninguém pode ver Deus e morrer, por que você está vivo? Então é para a gente matar vocês. Eles queriam matar o Isaías, né? O Eixamiarro. Entenderam por que ele queria matar o Eixamiarro? Por causa da lei de Moisés. Entendeu por que o Messias Yahushua morreu, que vocês conhecem como Jesus? Por causa da lei de Moisés. Porque ele disse que ele era o filho de Deus, ele era o filho de Yahweh. E quando falasse que era filho de Yahweh, era uma blasfema. E ele falou que viu Abraão e viu Elias,
né, conversou com Moisés. Aí, meu irmão, o povo ficou louco, pirou o cabeção, e o povo queria, o povo lá era cego, seguir esses fariseus, esses doutores da lei. Por isso que Yahushua acabou com isso tudo, cara. Acabou com essa religião chamada, pra gente, tá, pessoal? Pra eles não. Esse povo continua adorando o judaísmo, essas coisas todas, porque eles não conhecem, eles não reconhecem o Mashiach, o Yahushua, mas eles não conhecem, eles não reconhecem. Eles deixam o povo falar de Jesus, deixam o povo falar de qualquer coisa, mas eles não reconhecem Yahushua ou Yahushua, eles não reconhecem. Mas Isaías disse: eu vi Deus e eis que eu vivo. Saiba então, ó rei, que ele está mentindo. Olha aí, ó. Falou porque Isaías falou que viu a Yahushua. Então o profeta do capeta disse: ele está mentindo. E Jerusalém também ele chamou de Sodoma, e os príncipes de Judá declarou que são povo de Gomorra. E ele trouxe muita acusação contra Isaías e os profetas diante de Manassés. E Belial habitou no coração de Manassés e no coração dos príncipes de Judá e Benjamim, e dos eunucos e conselheiros do rei. E a palavra de Belquira agradava excessivamente, e ele enviou os guardas e prendeu Isaías. Aí vem a parte final. E ele cerrou no meio com uma serra de madeira. Quando Isaías estava sendo partido em dois, Belquira se levantou acusando a todos de falso profeta, e se levantaram rindo e se alegaram por causa da morte de Isaías. Então Isaías foi cortado no meio com uma serra de madeira, porque ele falou contra a impiedade do povo, contra a prostituição, e ele profetizou que o rei seria escravo, e foi escravo, né? Ele profetizou que o Manassés, filho de Ezequias, iria assumir, iria levar o povo à destruição, e que o povo daquela época estava pior do que Sodoma e Gomorra, assim como hoje. O povo de hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. Eles estão escancarados, adorando a deuses, adorando imagem, fazendo rituais de encanto, de magia, rituais de bruxaria. Estão falando, consultando mortos. O povo perdeu a fé no Pai Altíssimo. E você já sabe qual é a consequência, né? E a Bíblia está repleta de profecias que ainda não se cumpriram. Uma dessas profecias que não se cumpriu está no livro de Apocalipse, capítulo 6, que é um super terremoto na Terra. Sem contar as outras, né, que nós vamos ser perseguidos, que o Lúcifer vai sentar no trono e vai colocar uma religião para todo mundo adorar aquela religião. Quem não for adorar aquela religião vai ser morto. Vai ser morto. Quem não tiver a marca não vai comer, não vai beber, né? Então isso vai acontecer ainda, isso é lá para frente. Mas a principal que já está, nós estamos nas portas. No capítulo 6 fala de um grande e imenso terremoto que abalará céu e terra. E nós estamos aqui que nem o profeta Isaías, falando para vocês: olha, ainda é tempo de redenção, ainda é tempo de vocês buscarem Yahweh. Eu não sou pastor, não sou profeta, não sou nada, gente. Eu sou um ser humano que lê a Escritura e acredito. Você acredita nisso aqui, pessoal? Você acredita nessa Bíblia, que mesmo ela sendo adulterada, existem as palavras da verdade aqui, ó, aqui dentro. Os senhores estão vendo aí quantos terremotos está acontecendo. Os senhores estão vendo como é que a prostituição está, sabe? Está demais. Não estou dizendo que eu sou puritano. Não estou pregando nada de puritano. Eu estou pregando para vocês que a gente tem que se afastar do erro. Vocês que estão aí, que querem, estão fazendo pacto com essas entidades, esses espíritos malignos, para ficarem ricos, para terem condições financeiras, para terem ouro, para dominar sobre as outras pessoas. A ganância que está no seu coração. E você fazendo pacto com esses demônios. Várias seitas aí, vários clubes, sócios, né? Ocultistas, ritualistas, que buscam, através dos rituais, através da numerologia, da cabala, através de magia, né? Crescer na vida, através de números, fazer rituais através de números, para obter poder. O poder transitório, poder limitado, porque a nossa vida é limitada. Então você está sendo enganado, você está sendo escravo dessa religião que você está seguindo. Ah, mas essa religião é afro, eu cultuo lá os meus Exus, os meus Ereis. Quem são esses Exus e Ereis, gente?
Ah, eles estão dizendo, será que eles estão falando a verdade para vocês? Só existe um Pai que é o Pai da verdade. O nome dele se chama Yahweh. E o nome do filho dele se chama Yahushua. Todos, depois disso aí, meu irmão, fuja. Jeová, Jesus, Yahvé, Elohim, Iemanjá, Oxalá, esses nomes que eu citei, Gadu, né, arquiteto, esses nomes que eu estou citando não tem nada a ver com o nosso Pai Yahweh, nada versus nada. E vocês que estão dentro desses templos, seja ele igrejas evangélicas, sejam católica, sejam templo budista, sejam templos que falam de encarnação, que chamam a existência dos espíritos mortos, vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo enganados. Agora, acredite se você quiser, tá bom? Esse é o canal DRM, um ótimo dia para todos vocês. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos. Hoje às 19 horas nós temos uma live com o nosso amigo chamado Jarley. Não percam, tá? 19 horas ao vivo para todos vocês. Então é isso aí, pessoal. Isaías morreu cerrado ao meio porque ele pregou contra o reinado, ele falou a verdade e por isso ele pagou com a vida dele para que hoje nós viéssemos entender o quão grave é nós adorarmos outro Deus e adorar a Satanás, a Satã, que está dominando o mundo há muito tempo. E o fim dele está chegando, pessoal. O fim dele está chegando e o fim de toda essa lama que é a vida humana, né? A usura, a corrupção, a ganância, né? E tem levado as pessoas à destruição. A briga por religião, a briga entre irmãos. E nosso Pai do Céu só tem um nome, tá? Yahushua, ou Yahushua, Hamashia e o nosso Pai Yahweh. Que todos tenham um bom dia. Fiquem na paz aí, gente.